Olá pessoal, hoje a aula é para explicar para vocês sobre equações com duas incógnitas. A gente pode ter equações tanto do primeiro grau quanto do segundo grau nesse formato aí onde aparecem duas incógnitas. Eu trouxe 4 exemplos para a gente representar exatamente esse tipo de equação. Ok? Vamos lá então. Nosso primeiro exemplo é que a soma de dois números distintos, são números diferentes, é igual a 10. Então eu vou usar uma letra para cada número. Então o mais comum é utilizar a letra x e a letra y. Então eu tenho aqui a soma de dois números distintos é igual a 10. Então essa é a representação de uma equação com duas incógnitas para esse exemplo. Nosso segundo exemplo, Pedrinho comprou 2 cadernos e 3 canetas por R$ 29. Então eu vou representar os cadernos usando a letra X e as canetas usando a letra Y, só para diferenciar um do outro, já que são dois objetos diferentes. Então, como ele comprou 2 cadernos, então eu vou ter que representar como 2x mais 3 canetas, então eu vou representar por 3y, igual a 29, que é o valor total que ele gastou nos 2 cadernos e nas 3 canetas. Ok? Então essa é a minha equação com duas incógnitas. Nosso terceiro exemplo, a soma dos quadrados de x e y é igual a 25. Então já estou utilizando duas letras para expressar a soma dos quadrados. O que eu tenho que só agora é escrever essa equação usando a linguagem matemática. Então, como é o quadrado de x, eu vou representar por x ao quadrado. Soma dos quadrados, então é quadrado de x ao quadrado, mais o quadrado de y. Então, y ao quadrado é igual a 25. Então a ideia aqui não é resolver ainda esse tipo de equação com duas incógnitas, é só realmente expressar essas equações. Nosso último exemplo é a razão entre o comprimento e a largura de um terreno retangular é 3:2. Então eu vou representar o comprimento por x e a largura por y. Então como é que vai ficar montada a minha equação? Como é razão é como uma fração. Então eu sempre expresso na forma de fração. Então vai ficar assim: primeiro o comprimento, que é x, está para y, que é a largura, assim como eu tenho a razão 3. Então o que vem primeiro eu coloco em cima, está para 2, que vem em segundo, o 2 aqui embaixo. Então essa também é a minha equação com duas incógnitas, x e y. Ok? Esses daí são os nossos 4 exemplos para equações com duas incógnitas. Ok? Até a próxima aula.